Oi, gente! Mais um Veg Vai aqui na área, hoje com uma convidada muito, mas muito especial. Uma das pessoas mais generosas que eu conheço do mundo da nutrição. Então, vamos para as devidas apresentações. Graduada em nutrição, especialização em nutrição humana aplicada à nutrição clínica, especialização em obesidade, emagrecimento e saúde e especialização em nutrição desportiva e qualidade de vida e MBA em gestão de saúde. Pouca coisa, né? Não precisa de mais nada. Muito, muito, muito obrigada pela presença e seja muito bem-vinda, Ana Beatriz Gisser. Obrigada, Nath, pelo convite. É um prazer te rever depois desse tempo. Muito tempo. Eu e Nath estudamos juntas numa dessas pós aí da vida e muitas histórias para contar, né? Muitas histórias, muitas lembranças, muitas fofocas. Isso mesmo. A fofoca a gente vai deixar para os bastidores. Já tava rolando. Já. Umas coisas, né? Mas abafa. Hoje vai ser mais técnico a conversa aqui. A Bia veio pro Veg Vai para falar um pouquinho sobre do tanto que ela sabe de bariátrica, que é um tema tão falado, às vezes um pouquinho, né, rola um pouquinho de preconceito, medos, incertezas, enfim. Hoje ela veio compartilhar um pouquinho do mundo de bariátrica que ela sabe que ela vive aí todo dia, certo, Bia? Certo. Então, vamos lá. Fala pra gente o que é a cirurgia bariátrica. São vários tipos, né? Então, Exato. Fala pra gente um pouquinho. Então, a cirurgia bariátrica, ela é procurada como uma das opções de tratamento da obesidade, tá? A gente tem obesidades, né, de diferentes graus e em algum determinado momento, quando o paciente já tentou tratamento clínico, medicamento, atividade física, ele pode ter a indicação de fazer uma cirurgia bariátrica, né? Fazer a cirurgia bariátrica vai fazer com que a gente reduza ali o espaço do estômago e em algumas técnicas também a absorção de alguns nutrientes, né? Às vezes nutrientes ruins, né? Que comemos em excesso, como açúcar, gordura, mas também a gente vai ter que ter um cuidado um pouquinho maior com vitaminas e minerais. E temos mais de um tipo de cirurgia bariátrica. As mais comuns, né, hoje em dia praticadas, são a sleeve, que é chamada de manga gástrica, né? Que a gente faz uma redução do estômago e ele fica como se fosse aí um tubinho, né? Não existe a modificação ali do trânsito do intestino, então é uma cirurgia que a gente desabsorve menos essas vitaminas e minerais. Já a bypass, ela é uma cirurgia mista, então ela tem tanto a redução da área quanto da absorção, principalmente a absorção do quê? De ferro e complexo B. Então, são nutrientes que a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado para pacientes que fazem o bypass. Mas hoje em dia a gente tem uma gama super grande de possibilidades de suplementação, né? Além do controle através, né, do trabalho do Nutri, com um plano alimentar balanceado, né? Um plano alimentar fracionado, para que a gente possa atingir todas as necessidades, né? O que os nutricionistas que querem, né, trabalhar com a bariátrica precisam entender é que o paciente ele vai chegar num padrão alimentar, né, que a gente considera habitual de consistência por volta ali dos 60 dias, mas ele ainda vai estar comendo pouquinho. Então, é importante adequar as porções, porque às vezes faz o plano alimentar, né, sem considerar que o paciente ainda não está comendo aquele volume que é o habitual. Então, precisa atingir a proteína, o carboidrato e o lipídio, vai ter que fracionar muito nos primeiros meses. Depois, o paciente começa a conseguir comer uma quantidade que eu considero como uma quantidade de dieta, aquelas 300 gramas. E então, numa refeição aí mais generosa de almoço, de jantar, consegue comer 300 gramas, a gente consegue fazer bastante coisa com esse volume, né? Desses dois tipos que você trouxe aqui, que acredito que são as mais comuns. As mais comuns. Sleeve e bypass. Não é o paciente que escolhe, isso é uma indicação também do médico, qual vai ser o perfil ali, o que combina, qual que é a necessidade do paciente. Isso. Existem
uma bateria, né, de exames pré-operatórios, exames laboratoriais, de imagem, ultrassom, e a história do paciente, né, também histórico familiar, que o médico avalia na hora de indicar, né, de pensar qual a cirurgia que traria mais benefício para esse paciente, se existe alguma contraindicação, né? Vou dar um exemplo, né? Um paciente que tem refluxo, é muito mais validado fazer um bypass, porque o bypass já corrigiria esse refluxo. Mas também tem como você fazer um sleeve, se ele tiver uma contraindicação para o bypass, né? E fazer a cirurgia ali do refluxo, se o paciente já apresentar o refluxo, né? Ou já tiver uma hérnia de hiato. Mas a própria cirurgia do bypass já faz essa correção. Então, às vezes, já é uma queixa do paciente, né? Portador de obesidade. E a gente consegue já ajudar em 2 aspectos, né? Então, o médico, ele vai explicar isso para o paciente, o porquê que uma técnica é melhor, vai trazer mais benefícios do que outra. Cirurgia metabólica, né, que a gente escuta falar muito, é a bypass, tá? Então, tem algumas pequenas modificações de desenho ali da técnica cirúrgica. Então, hoje em dia estão tendo, assim, aprimoramentos dessas técnicas, né? Então, pequenas variações dentro dessas técnicas, mas essa metabólica, geralmente é quando o paciente ele é portador de diabetes, né? Diabetes tipo 2, então a famosa cirurgia do diabetes não deixa de ser, né, a bypass. Então, o que vai fazer? Vai dar uma resposta melhor ali dos hormônios intestinais, a gente vai ter uma resposta maior do hormônio da saciedade, uma diminuição do hormônio da fome, e isso regula melhor os níveis de glicemia desse paciente. E aí, muitas vezes, ele para de precisar de fazer o uso, né, daqueles medicamentos para controle do diabetes, né? Então, a perda de peso, quando tem muitas comorbidades associadas, diabetes, hipertensão, refluxo, apneia, um excesso de peso, às vezes um pouquinho mais acentuado, pode direcionar mais para o bypass, tá? Mas isso vai precisar ser avaliado, né, individualmente. Caso a caso. E é muito legal porque de todos os, não vou dizer sintomas, mas todos os pontos que você trouxe aqui, que a bariátrica cuida, né, que ela trata, em nenhum momento você falou da estética. E a bariátrica, ela é imediatamente, pela maioria das pessoas, associada à estética. Exatamente. Eu tô acima do peso, eu vou fazer uma bariátrica. Acaba sendo, não é que não seja considerado, mas ela acaba sendo uma consequência estética. Sim. A perda de peso é uma consequência de um outro tipo de controle. Exato. Principalmente a questão de glicemia. Exatamente. Então, é super importante você trazer isso, porque tira um pouco dessa coisa também de que a bariátrica é peso. Se é uma massinha, que a bariátrica vai lá, tira um pedaço, modela de novo e tá tudo certo. E, Nath, a gente também tem que pensar na questão da saúde mental, né? Muitas vezes o paciente, ele tá depressivo, ansioso, ali com comportamentos, né, compensatórios através da comida, e por isso ele não consegue, né, perder peso, e isso está trazendo um prejuízo ainda maior para essa questão emocional. Então, a bariátrica também trata questões emocionais de autoimagem. Né? Muito legal. Então, entender que a obesidade é uma doença, e às vezes a gente tem uma facilidade maior para enxergar isso com outros tipos de doença, né? Que várias doenças do coração, o câncer, né? A gente tem tratamento clínico, que a gente toma medicamento, né? Faz um período de tratamento e chega um momento que às vezes precisa operar, não tem? Aí, quando falam assim, eu preciso fazer uma cirurgia cardíaca, né? Já tomo remédio para controlar meu colesterol, mas eu vou precisar operar meu coração. Alguém questiona? Não. É interessante. É uma coisa que é a mesma coisa, né? Só que o paciente portador de obesidade, ele é questionado o tempo todo, né? Ele sofre o julgamento como se ele
não fosse esforçado, como se fosse uma escolha dele estar acima do peso. E a própria... O último caso. É, né? exatamente. O último caso, ó, não tá conseguindo, desistiu. Exatamente. Aí não dá para fazer mais nada, vamos fazer a bariátrica. Não. A cirurgia bariátrica é uma das opções de tratamento para obesidade. Como que é a preparação nutricional para o paciente que já está ali, né, com a indicação, já está tudo certo que ele vai fazer a bariátrica? A bariátrica precisa de um preparo. Sim. O antes, o depois é tudo meio complicado, né? Na verdade, a equipe multidisciplinar tem um papel absurdo. Mas na nutrição, qual que é o papel da nutrição? Como que é esse preparo para antes dos procedimentos, dos tipos de procedimentos? Perfeito. Então, a gente vai fazer, né, um atendimento, vamos tentar entender o padrão alimentar, né, quais são os excessos, tentar já começar a reduzir, né, às vezes excesso de refrigerante, bebida alcoólica, fast food, hábito de comer apenas algumas vezes no dia, de não ter uma alimentação fracionada, já que a bariátrica vai exigir esse fracionamento, né? Então, a gente vai tentando moldar, né, esse comportamento para trazer o paciente para não tão distante do que ele vai viver no pós-operatório, tá? Preparo depende do tempo que você tem com aquele paciente. Então, às vezes, em alguns programas cirúrgicos que envolvam convênio, você tem ali 3, 4 encontros. Tem outros convênios que é 2 consultas e você tem que deixar o paciente pronto. Então, vai depender do tempo hábil que você tem de trabalhar essas ferramentas, tá? E preparo para a cirurgia, a gente quer que o paciente esteja com mais segurança, né? Tanto ali técnica para o cirurgião acessar o estômago dele, quanto para a recuperação dele cirúrgica. Então, a gente vai fazer uma dieta pré-operatória, e aí a duração tem variações. Tem equipes que trabalham com 10 dias, tem equipes que trabalham com 5 dias, 3 dias. Mas essa dieta pré-operatória, ela é muito importante, porque o paciente começa a ter também a questão da responsabilidade, né, com relação ao processo que vai passar, que vai chegar. Então, a gente já reduz volume, a gente já coloca suplementação proteica com whey protein ou proteína vegetal, para ele já ir se acostumando. A gente já trata o intestino com probióticos, né? Porque tem uma mudança. Tem uma mudança bem expressiva de intestino ali. Muito. Dá uma mudada. Dá uma mudada. A gente já vai tratando isso antes, né? E o paciente, ele vai reduzir circunferência abdominal, né? O tamanho do fígado também a gente consegue, nesse processo de dieta pré-operatória, também dar uma reduzida no fígado, né? E isso facilita para o cirurgião fazer o procedimento. E ele vai para a cirurgia. Pós-cirurgia, a gente já deixa, né? Já no pré, o paciente preparado para os dias iniciais ali, né? Eu costumo já deixar o paciente preparado para os primeiros 30 dias. Tem algumas equipes que deixam 15 dias, com 15 dias o paciente volta, tá? Então, como que é essa primeira etapa? A gente vai ter aquela dieta líquida mais restritiva, bem clarinha, coada. Depois a gente passa para uma liquidificada e coada, que ela já é um pouquinho mais espessa, mas a gente ainda tá tirando resíduo na peneirinha, tá? E os volumes, eles vão pequenininhos, eles vão aumentando. E os intervalos também começam ali de meia hora, vão ficando maiores. Quando a gente fecha a primeira quinzena, a gente entra numa dieta pastosa. Aí o paciente começa a minimamente mastigar, né? Um purezinho, uma coisinha, uma papinha, né? Até ele chegar aos 30 dias numa dieta de consistência branda, que vai ter tudo mais cozido, não vai ter tanta coisa integral para não ficar ali muito tempo de trânsito intestinal, né? Então, a gente quer que o estômago, ele pegue o alimento e já elimine, exatamente, para não ficar com aquela sensação de muito cheio, porque senão o paciente não tem aquela adesão ao processo de aprender a mastigar.
ele quer ficar voltando para as fases anteriores porque é mais fácil, né? Então, a gente tem esse trabalho nos 30 dias aí até completar 60, bem importante, com aprender o ritmo da mastigação, aprender a ter aí a variedade alimentar, porque às vezes não era habitual comer variedade de frutas, legumes e verduras, né? Então, é um processo de aprendizado. E aí, quando ele chega nos 60 dias, é dieta de consistência habitual. Só que, como eu mencionei no comecinho, é um volumezinho, porção pequena, né? Muito mini. Então, aquela coisa, não tenho tanto prazer em comer. Tem pacientes que ficam ainda um pouco chateados nesse começo, né? Mas depois vai voltando tudo ao normal. Então, a gente tem essa coisa cultural da alimentação. Então, vai ter prazer em se alimentar, vai poder comer de tudo. Só que a gente vai sempre acompanhar, né? Eu acho que o que não podemos esquecer é que precisa do acompanhamento multidisciplinar. E quem se afasta há muito tempo do acompanhamento multidisciplinar, quando volta, quando retoma, geralmente vem com alguma deficiência de vitamina, vem sentindo alguma dor de estômago, vem com algum reganho de peso, né? Então, o segmento é o que vai fazer o paciente ter sucesso aí na cirurgia. Quando a Bia fala dieta líquida, não é modo de falar, não está sendo delicada. É dieta líquida, pastosa. Assim, é um pouquinho, né? Não é tão bonito, não é apetitoso. Mas o estômago precisa cicatrizar. A gente não faz porque a gente está querendo fazer o paciente sofrer, né? Vai aprender para depois você lembrar e nunca mais comer, né? Assim, errado de novo. Não, o estômago ele precisa cicatrizar. Então, a gente não pode, né, colocar algo ali muito pesado ou duro, né? Porque pode romper, formar fístula e trazer uma complicação, né? E até uma reoperação. Então, entender que a dieta é para a gente poder deixar o nosso estômago novo, 100%, para depois ele poder ser nutrido. Eu conheço, porque a gente fala líquida, fala, então é só bater tudo no liquidificador, peneirar e tá tudo certo, né? Eu conheço uma pessoa que deu um desespero, assim, porque dá, né? Uhum. Falando, você já imagina que não deve ser a coisa mais fácil do mundo. Ali no dia a dia, né? Vamos ver, ele deu um desespero, uma vontade louca, ele bateu um Big Mac no liquidificador e tomou um Big Mac. E aí a gente vê a importância, ficaram um pouco assustadas, né? Aqui. Mas ele tomou. Então, assim, mas tá líquido, tá beleza. Não é só isso que a dieta líquida fala. Exatamente. Você acabou de passar. Muitas histórias e até de intercorrências, né? Por fazer essas modalidades aí excêntricas de comida, né? Adaptações excêntricas. E realmente traz um risco de vida, né? Reforça isso, por favor, Bia. Não façam isso em casa, crianças. Aí, o que a gente precisa pensar? No preparo psicológico, né? Completamente. Então, é um paciente que talvez, né, na hora ali da consulta com a psicóloga, falou brevemente, não contou as dificuldades, e eu falo isso para todos os meus pacientes, né? E os nossos aí telespectadores, ouvintes, né? Não escondam as coisas da sua nutri, da sua psicóloga e do seu cirurgião, tá? Decidiu fazer a cirurgia bariátrica. Sejam verdadeiros, porque a gente está aqui, é um time para ajudar vocês. Então, não esconder vai piorar esconder tudo. Vai piorar tudo. Vai te trazer dificuldade, e aí você contaria que você bateu um Big Mac? Jamais. Eu ficaria pensando, né? Nossa, eu não posso contar isso de jeito nenhum para minha nutricionista, né? Então, eu já tive alguns pacientes que chegaram no retorno e falaram assim, preciso contar uma coisa para você. Eu bebi uma caipirinha, ou comi um brigadeiro, ou tomei uma coquinha, né? Mas não aconteceu nada.
E eu acho essa pauta muito interessante, porque a gente não pode ficar se testando, Sim. né? Porque pode acontecer alguma coisa. Na maioria das vezes acontece alguma coisa. Então foi uma sorte ali isolada, né? Porque é super, super arriscado. O estômago é uma região altamente vascularizada, num processo de cicatrização pode dar muita coisa errada, tá? Então, a orientação é: não se teste, tente seguir as orientações, porque pode ser que numa ocasião você fez ali o consumo de uma coisa que não estava liberada e você não passou mal, mas talvez numa segunda possibilidade você não tenha a chance de vir contar para o seu Nutri. Não vai Tá. ter a sorte. Uhum. Tá. Quanto tempo mais ou menos você falou aí? Uns meses? Tem uma base de um período que o paciente ele não vai voltar, né, realmente a comer, porque não era nem a proposta não é essa. Tem uma reeducação aí no meio. Mas quando que a gente pode falar um padrão de tempo que o paciente volta a comer? Não é o termo certo, mas normal. Olha, até mais ou menos ali o 5º, 6º mês de cirurgia, ele já está, né? Já foi liberado com 60 dias para um padrão geral de alimentação e ele já consegue chegar num volume alimentar mais coerente. Ele talvez não consiga comer o volume que comia antes, mas você consegue comer um prato de comida com essa média aí de 300, 400 gramas. Acompanhamento de suplementação a longo prazo, porque também é comum, o paciente toma ali certinho, né, toma whey protein, passou um tempo, não, mas você não tinha que continuar tomando? Tinha, mas não tomei. Do verbo não tomo mais. Exatamente. Suplementação tem que ser contínua, independente da técnica, acompanhamento no início, né, a gente vai fazer semestral dos exames, e depois, pelo menos uma vez ao ano, a gente tem que fazer os laboratoriais, tem que fazer uma endoscopia, tem que fazer um ultrassom de abdômen para olharmos tudo. E fazer os ajustes, porque às vezes, tomando tudo corretamente, a gente pode ter uma deficiência isolada ali de um micronutriente. E, na maioria das vezes, o grande problema estava tomando tudo, né? Porque são várias vitaminas. E aí, de repente, acabou uma e essa uma esqueci. Andou. E quando vem na consulta, fala: nossa, realmente eu estava tomando cálcio, mas agora não tô mais. Né? Então, é importante fazer essas revisões. Eu brinco que é igual revisão de carro, né? Por que a gente cuida melhor, às vezes, de um bem, né, material e do nosso corpo não fazemos revisão, né? E as mulheres, elas são maioria quando a gente fala de buscar saúde, buscar a cirurgia bariátrica. A gente faz muito mais a cirurgia nas mulheres do que em homens, né? E os homens fogem mais do acompanhamento, né? Então, isso é uma estatística, né? Às vezes a gente tem isso dentro da nossa casa, né? O público masculino que só vai no hospital se tá morrendo, e a mulher, ela faz as consultas de rotina, ela vai na ginecologista, ela vai no endócrino, né? Então, o público feminino leva mais a sério. Parece que um pouquinho mais a sério o cuidado, né? Não é porque fez o procedimento que tá tudo certo. Tem um pós. O procedimento não é o fim. O momento da cirurgia. É tudo. É tudo. O antes, é o procedimento e o depois também. Tá? Não quero generalizar, porque eu tenho muitos pacientes, né, meninos aí, homens de várias faixas etárias que são super disciplinados. Mas quando a gente compara em percentual, a gente vê isso. E muitas vezes a mulher e o marido, né? A esposa e o marido vão buscar lá o acompanhamento. E a mulher faz a cirurgia primeiro, o marido vê o benefício, né? Viu que deu tudo certo, aí ele vai. Bacana. Né? A gente vê esse movimento a obesidade
tem um fator aí genético, parte dela, né? A gente já pode adquirir geneticamente. A gente sabe que o meio que vai decidir, né? Como que vai ser a alimentação, se vai ter exercício, como que vai estar a vida. Isso determina se a gente ganha peso ou não. Mas a gente vê hoje em dia já famílias quase que completas fazendo a cirurgia. E é muito interessante lá na clínica, né? Eu estou no Instituto Salé há 15 anos, então eu já acompanhei muitos casais, muitas famílias, primos, irmãs, né? Então, vem muita gente por indicação, né? De ver o benefício. Eu acho que quando você tem a insegurança da cirurgia, você conhecer alguém e você vê que aquela pessoa apoio. renasceu, porque muitas vezes é essa a palavra, né? Mudou em tudo. Mudou, a pessoa era sedentária, agora faz atividade física, mudou o jeito de se vestir, a autoestima lá em cima, tomava várias medicações para controle de doenças, deixa de tomar essas medicações, né? E ainda assim, muita gente se preocupa em ter que tomar vitamina, né? Então, eu acho que esse ponto do ter que suplementar para o resto da vida é uma coisinha tão pequena perto dos benefícios, né? Eu acho que isso é muito importante a gente trazer, né? Porque medicamento, se a gente precisa dele, crônico, né? A gente tem efeito colateral, que às vezes a gente se acostuma, né, com aquele efeito colateral até, né? Esse medicamento me deixa meio para baixo, mas tem que tomar, né? Porque eu tô com a pressão alta, senão a pressão vai ficar alta. Pensa você não ter que tomar esse medicamento e trocar por um multivitamínico. Muito melhor. Né? Então, assim, são comparações, né? Que às vezes as pessoas pensam só no volume, né, de cápsulas, né? E não na melhora da saúde, na não dependência de um medicamento. Obra, né? No conjunto da obra. Falando desse aspecto de vitaminas, de suplementação, tem ali um grupo de vitaminas que fica mais, né, arriscado a dar ruim no pós-bariátrico. Sim. Trazendo para o nosso mundo aqui, para o olhar veg da questão, olhar vegetal. Sim. Existe vida vegetal após a bariátrica? Dá para o paciente continuar sendo, porque às vezes ele, né, já era, ou se tornar vegetariano, vegano após a bariátrica? Sim, sim. A gente tem pacientes, tá, vegetarianos que fazem a cirurgia. Tem gente que fala assim, mas como? Como que um paciente vegetariano, né? Fazendo a dieta vegetariana errada, né? Comendo muito carboidrato, né? Então cai de cabeça, né? Porque o mundo acaba. Se tira a carne, sobra carboidrato. Então, assim, é importante que seja um paciente que tenha, né, o acompanhamento para ter uma dieta balanceada, mas a gente consegue sim, tá? Já tivemos tanto pacientes vegetarianos quanto veganos fazendo a cirurgia bariátrica ou, depois de um tempo, transitando, né, para o vegetarianismo. É mais fácil quando é vegetariano, porque, né, geralmente não vai ter tanta restrição. Então, o ovo lácteo acaba sendo ali uma forma da gente ter proteína, que a dieta precisa de muita proteína. Um vegano já vai ter uma dificuldade um pouquinho maior. Não é impossível, mas tem que ser uma pessoa que goste muito de suplementar a proteína vegetal. A gente está falando dando atenção para esse ponto, porque é padrão da bariátrica o paciente precisar de uma suplementação de proteína depois, independente dele ser vegetariano ou vegano. Isso é da bariátrica, existe a necessidade de suplementação de proteína. Então, para quem escolhe ser vegetariano, vegano, essa necessidade, você fala assim, poxa, se existe a necessidade não sendo é desesperador. Então, por isso que a gente trouxe esse ponto aqui de é possível. Então, assim, é mais fácil se for vegetariano,
Mas ainda assim, e vai ser na base da suplementação, né? Sim. Não tem muito o que fugir. Porque grandes volumes a gente não vai conseguir, né? Hoje, com um estômago sem a bariátrica, você consegue comer mais proteína vegetal via fonte alimentar mesmo. Agora, você não consegue manter esse volume. E aí, o macronutriente, né, que traz ali, né, a força muscular, disposição, a conservação dos nossos cabelos, do músculo, né, das unhas. Então, fica um pouquinho mais difícil. Tem algum desafio nesse aspecto que é aceitação, de repente, da suplementação? Tem algum exemplo que dá uma dificultada, assim, que você pode trazer pra gente? Algum caso que teve alguma dificuldade em adaptação ou em chegar ali no nível de proteína, de ferro, de B12? Olha, sem a bariátrica, o vegetariano tem que cuidar bastante da B12 e do ferro. Uma das coisas que a gente costuma orientar a paciente feminina, né, aí conversar com o ginecologista sobre fluxo menstrual também, quando vai fazer a cirurgia bariátrica, para de repente utilizar algum método que suspenda o fluxo, para já perder menos ferro. Aí a gente já fica com uma das coisas melhor ali controlada. A B12, a maioria dos vegetarianos suplementa, né? Pelo menos quem faz o acompanhamento, quem tá querendo fazer a dieta certinho. A gente tem um protocolo que durante alguns meses o paciente fica dosando o complexo B e a gente às vezes parte para junto do endocrinologista ou em conjunto com o cirurgião para reposição injetável, tá? Então, a oral, às vezes, pode ser que não seja suficiente. Então, esses cuidados, eu acho que é importante também a gente olhar além da questão da proteína, né? E não conseguir, né, bater a meta proteica, na maioria das vezes, isso não só com vegetarianos, tá? É a adesão ao suplemento de proteína. Então, tem pacientes que não são vegetarianos que não conseguem tomar whey protein. Tem. E aí, é uma das maiores dificuldades, né? E isso modifica o resultado da composição corporal do paciente. Então, ele até perde peso, mas ele perde muita musculatura e fica com aquele percentual de gordura ainda alto, né? Aí, às vezes, fala, ai, tô muito flácido, né? Cara de doente. Cara de emagrecido demais, né? Aí, tem que recapitular treino, a gente tentar colocar o whey dentro de receitas ou a proteína vegetal dentro de receitas para sentir menos a presença, né? Hoje em dia, a gente tem muitos produtos fortificados com proteína, né? Isso auxilia, né? Então, para quem é ovo-lacto, a gente tem os iogurtes proteicos, a gente tem os leites já com a proteína inserida. Então, às vezes, tomando esses alimentos, né, fortificados, também já diminui essa distância, tá? Tem a levedura nutricional, né, que dá para fazer diversas preparações. Então, eu acho que é tentar trazer a prática, o uso dessa proteína, não só naquele shake tradicional. A gente tentar colocar ele em preparações. E aí o trabalho, né, do nutricionista de fornecer essas receitas, né? De virar chefe. De virar chefe, exatamente. Então, aquela coisa, chips de abobrinha com levedura nutricional, né? Que aí é uma coisinha para ele comer que já vai vir um pouquinho de proteína, né? Não vai comer pipoca sem levedura nutricional. Joga levedura nutricional na pipoca.
Então, acho que são coisas que a gente tem que, de fato, em alguns casos, se dedicar um pouquinho mais nessa parte de culinária. Ia falando de suplementação, você estava contando aqui um pouquinho das novidades. Compartilha esse grupo aí de suplementos, de vitaminas. Fala pra gente um pouquinho disso. Então, a gente trabalhando tantos anos aí com a cirurgia bariátrica, vendo a necessidade, às vezes, que o paciente tem de escolher o whey protein, de escolher o polivitamínico, de, às vezes, comprar qualquer polivitamínico que não tem minerais quelados, não tem vitaminas em formativa, né? Que é uma necessidade da absorção do bariátrico, né? A gente começou a desenvolver, né, uma linha desses produtos desde o ano passado. Se chama ST Health, a marca. E marca própria, marca própria, que foi desenvolvida por um grupo de nutricionistas, né? Com quem eu trabalho, né? E a gente hoje tem, né, 3 sabores de whey isolados, adoçados com estévia, né? Então, com um alto teor proteico por dose, então o paciente toma menos pó e tem mais proteína. Ainda não temos a proteína vegetal, mas em breve, quem sabe? Tá começando. Vamos lá. O nosso polivitamínico, ele já é mais adaptado, ele já é cápsula vegetal, né? Ele não tem corante na cápsula, né? A gente fortificou, além das vitaminas, né, necessárias, a gente colocou curcumina e coenzima Q10, que são potentes aí antioxidantes, ajudam nesse momento de uma dieta mais restritiva, né, para o paciente ter energia, ter aí memória boa, né, que às vezes quando a gente está numa dieta muito ali de baixa caloria acaba faltando, né. E em 2 cápsulas, a gente consegue a maioria aí dos minerais e das vitaminas da melhor forma a serem absorvidos pelo paciente. E a gente está com um lançamento, que é uma gominha de cabelo, né? Que o público feminino pediu muito, né? Uma forma que fosse fácil, então a gente colocou em uma gominha só, né? É praticamente um multivitamínico a fórmula que a gente fez pro cabelo. Então, tem biotina, tem ácido pantotênico, tem zinco, tem ferro. Então, tem mais de 10 vitaminas nesse complexo para a saúde e brilho do cabelo, né? E por que gominha? Por que a gente fez em gominha? Para o paciente poder usar até na fase que ele está na dieta líquida, porque a gente costuma liberar suplementos mastigáveis ali em torno de 15 dias, quando ele entra na dieta pastosa. Então, é uma forma dele já suplementar, né, com a gominha de cabelo. Então, já ter esse início de suplementação. E gominha tá super em alta, né, Nath? Eu ia falar, porque a gente tem o pessoal aceita muito melhor. Né, a creatina, a gente tá um pouquinho mais habituado a ver a creatina em goma agora. Exatamente. Em provavelmente vai ser a próxima candidata aí da nossa linha, né? Já tá no mercado isso? Já, a gente tem a venda lá na loja física da clínica, a gente tem uma loja dentro da clínica, que fica ali na Vila Olímpia, mas a gente vende online, tá? Então, toda essa linha da ST Health, a gente tem no Mercado Livre e temos o site oficial da marca, que é o sthealth.com.br. E lembrando que os suplementos não são só para bariátricos, né? A gente fez pensando no bariátrico para ter uma qualidade maior, uma absorção melhor, mas quem aí gostar de whey, né? O nosso queridinho sabor abacaxi, porque ele lembra um suco, ele sai um pouco dessas coisas aí de leitoso, né? Shake. Exatamente. Gominha de cabelo. Já tem uma fila de amigas de cabelo. querendo tomar, né? Então, gominha de cabelo funciona para qualquer público. E o polivitamínico também, porque a gente está pensando aí em aporte de vitaminas, né? E antioxidantes.
Então, quem não precisa? Quem Sim. consegue isso todo dia na alimentação? Não, e assim, um produto pensado, ali feito por um instituto, pensado por nutricionistas. Então, assim, né? Tá tudo bem, tá tudo lindo. Não tem como Exatamente. melhorar. Exato. A pessoa certa fazendo ali o produto certo. Exatamente. Fiquei curiosa, já quero Quer provar. conhecer, já quero provar já. Sobre comportamento. Então, a gente falou inclusive sobre a dificuldade de se colocar a suplementação ali, né, a longo prazo. Que outras alterações no comportamento do paciente dá para notar depois da bariátrica? Não necessariamente um comportamento ruim, um comportamento bom. Quais são as alterações mais comuns que a gente vê depois da bariátrica? Olha, vamos pensar num segmento favorável. Eu tenho pacientes que saem do sedentarismo e começam a praticar atividade física diariamente. Às vezes engrenam aí num esporte. Eu tenho pacientes que saíram do sedentarismo para um triatlon, né? Extremos, do 8 para 80. Exatamente. Então, às vezes, o esporte, ele sempre foi deixado para depois, porque o paciente não tinha conforto, né, em praticar a modalidade, mas sempre teve vontade. Quando ele se viu num peso, né, mais confortável, o comportamento mudou, né? Sei que a gente escuta muito falar sobre possíveis trocas de compulsão, né? E o que a gente vê na literatura? Que não é que existe uma troca de compulsão, né? O paciente... É um pouco injusto É um pouco isso, injusto, né? exatamente. É um pouco injusto. A gente ouve dessa forma. Por que troca, falando grosseiramente, tá, gente? Por que troca uma compulsão por um vício? Aí direciona para uma bebida alcoólica, né? Para alguma coisa ali negativa. E não é a forma correta de se colocar. Não é a forma correta, né? O que acontece é que, às vezes, a comida, né, tinha ali um papel de conforto emocional, de regulação emocional, e quando aquela via, né, foi ali, diminuiu a liberdade, a gente acaba buscando o prazer em alguma outra atividade. Então, a gente tem pacientes que distribuem isso muito bem, um pouquinho em cada caixinha. Então, tempo de qualidade com a família, exercício físico, cuidado com a alimentação, projetos novos no trabalho, e isso se harmoniza. E a gente tem aqueles outros que precisam de um acompanhamento terapêutico e também psiquiátrico, às vezes com medicação, porque aquela compulsão, ela não está conseguindo, né, ficar estabilizada. Então, não posso comer, me sinto bem bebendo, acabo não tendo o controle quando eu vou fazer aquele consumo. Ou então, estou me sentindo muito melhor, agora eu consigo escolher as minhas roupas, vou ter prazer comprando muita roupa, e às vezes esse prazer extrapola também, vou lá e estouro meu cartão de crédito, né? Então, não tem só a questão do álcool, que é muito aí falada, né? A gente tem outras questões. Aí também, questão de relacionamento. Já vi em muitos fóruns, né? Cuidado, vocês vão fazer a bariátrica, vão se separar, né? Como assim, Bi? Então, vou querer viver Intensamente. outros relacionamentos, né? Então, assim, uma vez que a gente tem uma tendência a ter alguma área da vida hiperestimulada, pode ser que quando eu feche um pouquinho eu procure outra coisa. Mas não que foi uma troca, né? Porque pode haver o equilíbrio, como eu te falei. Na maioria das vezes existe o equilíbrio. A equipe multidisciplinar faz diferença, né? O acompanhamento psicológico vai ter um peso positivo, né? Nesse equilíbrio que você está falando. Sim. Joia. E conselho para quem está pensando em procurar ali uma alternativa da bariátrica, que é uma relação melhor com o corpo, com a saúde, com o comer. Que conselho você dá
para essas pessoas, porque também depois vem um pouquinho comum aquele medo de comer. Eu quero fazer a bariátrica, mas pensa no depois. Também os pacientes vêm com um certo... Ai, meu Deus, e agora? E se eu comer? E se eu ganhar tudo de novo? Então, conselho. Conselho é o seguinte, né? Além de procurar um especialista. Primeira coisa, procure uma boa equipe, procure um cirurgião que trabalhe com um nutricionista, com um psicólogo, com um endócrino, com o preparador de atividade física, né? E pesquise muito. Eu acho que hoje em dia a gente tem os canais de YouTube, a gente tem podcasts, a gente tem profissionais que doam aí o tempo, colocando materiais nas redes sociais, né? Às vezes a própria equipe tem esse material já disponibilizado ali para o paciente. Mas, depois dessa fase aí da avaliação, tenho indicação para fazer a cirurgia, né? Pense nos benefícios, né, que você vai ter. E lembre que a cirurgia é o início de uma nova etapa do seu tratamento. O tratamento, ele não termina na cirurgia. Ele vai ter que ser ali correlacionado com um tratamento clínico de continuidade. Então, continue visitando a sua equipe, cuide da sua suplementação, pratique atividade física. Então, aqueles conselhos globais, né, de mude seu estilo de vida, faça seu estilo de vida combinar com a cirurgia que você está fazendo. E é muito interessante esse ponto da equipe, não é somente ter, já vi muitos casos, o meu psicólogo tá ali, a minha nutri tá ali, o meu médico tá ali. Quando a gente fala de equipe multidisciplinar, eu gosto de reforçar que essa equipe troque. Então, é importante que a equipe tenha contato uns com os outros, não é para fazer fofoca do paciente, mas é para discutir o caso, para compartilhar, porque o benefício que esse paciente vai ter estando nas mãos de profissionais que estão ali se conversando, que estão trocando, vai ser muito maior. Eu não estou enxergando uma coisa que o tal, então eu estou enxergando uma coisa que vai fazer parte, vai ajudar o psicólogo, né? O paciente compartilhou uma coisa comigo que de repente não quis compartilhar, mas que para o psicólogo vai fazer tanta diferença quanto faz para acompanhamento nutricional. Isso acontece demais, Nath. Pega afinidade mais com né? A gente tem, né, o nosso prontuário compartilhado, então isso facilita. Facilita também às vezes, cada consulta que você vai, você tem que contar a sua história, tudo de novo. E isso acaba ficando cansativo, se são anos de tratamento, né? Então, a gente já dá uma olhada, o que foi que conversou com a psicóloga, o que foi que conversou com o endócrino, chegou comigo, eu já vou puxar um gancho do que foi conversado. E isso dá afinidade de, às vezes, conversar com o psicólogo, uma coisa que é importante para a Nutri, e na consulta da Nutri passar batido, a gente consegue amarrar essas pontas, né? E ter essas informações. E outra coisa que eu acho que ajuda bastante, né? A gente tem, assim, estando no mesmo ambiente, uma liberdade muito grande de um bater na porta do outro, né? Tirar uma dúvida, olha, o paciente falou isso, você acha que precisa tomar alguma conduta diferente, né? É interessante fazer tal exame ou não, né? E nós também temos, né, o nosso chat, né? Então, estamos atendendo lá, nutri, psico, endócrino e cirurgião. Aí, por exemplo, o paciente passou comigo, vai passar com a psicóloga em seguida. E me comentou, eu consigo mandar, olha, a paciente comentou que teve um problema familiar, né? Por isso aconteceu. Porque, às vezes, essa dica ajuda na abordagem da outra área, né? Então, eu acho que essa troca é a chave do tratamento, né? Então, faz diferença, sim, o cirurgião agregar e ter a equipe, né? E não somente encaminhar e não haver uma discussão desses casos, né?
também é outro ponto. Equipe séria, gente. Procurem uma equipe séria, né? Às vezes, mas é mais perto, mas é mais barato. Famoso barato sai caro. Vão lá no Instituto Salé. A gente atende a maioria dos convênios, estamos lá. Olha que beleza, gente. A gente vai deixar tudo na descrição do vídeo também para entrar em contato. Quer acrescentar alguma coisa, Bia? Alguma coisa que a gente não conversou e tá na tua rotina? A Bia vive isso, gente. Ela não é só, assim, um dos temas, que ela vive isso, ela respira isso há muito tempo, há muitos anos, desde que eu conheço a Bia, e não é pouca coisa, ela já vive nesse mundo. Então, se tiver alguma coisa que você queira acrescentar, que é importante, que a gente não falou aqui, fica à vontade, Bia. Olha, Nath, acho que a gente conseguiu dar uma resumida, né, no que é o tratamento da obesidade. Realmente é complexo, precisa de um time, precisa continuar, Não né? é só estética. Não é só Não estética. é preguiça do paciente. Não é preguiça do paciente, né? E pensar que toda doença crônica precisa ser acompanhada do momento em que você tem o diagnóstico até você não estar mais aqui, né? Então, a cirurgia, ela não vai fazer com que a obesidade termine. Ela vai ajudar você a tratar. Então, você lembrando disso, você nunca vai deixar de fazer o acompanhamento. Esqueceu disso, mas você tá lá com o acompanhamento, pelo menos uma vez no ano marcado, você vai lembrar. Alguém vai te lembrar. Alguém vai te lembrar, né? Então, acho que isso que é o mais importante. E construir essa disciplina. Nem sempre a gente tem vontade, né? Se a gente ficar esperando, vontade de comer, vontade de beber água, vontade de praticar atividade física, às vezes não vai acontecer. Então, vá pela disciplina, né? Como a gente, às vezes, acordei hoje, não queria trabalhar, né? Aí você chega lá no trabalho, acaba tendo vários pacientes que trazem histórias bacanas, evoluções bacanas. Você fala, poxa, eu gosto disso, né? Pode ser que a atividade física nunca chegue nesse ponto, né? Mas procure outras modalidades, outros esportes, né? E não desista, né? Eu falo que a gente, às vezes, primeiro ano de cirurgia, começa com aquela força total. Tá suplementando legal, tá comendo legal, tá indo na academia todos os dias. Cheguei lá na minha meta de peso. Comecei a ter muito trabalho, muitos eventos. Esquece nutri, psico, solta a mão de todo mundo. Solta a mão de todo mundo. Aí fala, olha lá, deu errado, não deu certo. Exatamente. E aí vem o medo, né? Vou reganhar, né? Vou voltar a engordar. Tem que continuar o tratamento, né? Então, o que é o ponto-chave é que, independente do tratamento ser somente reeducação alimentar, ser reeducação alimentar com atividade física, ser reeducação alimentar, atividade física e medicamento, ou ser cirúrgico, ele não tem uma data para terminar. Fala pra gente como que a gente acha você. Quer dizer, eu já sei, Você né? já sabe onde você me encontra. Eu já sei. Mas fala pro pessoal que ainda não sabe como que eles encontram você. Fala do Instituto Salé também, como que faz para encontrar ali, rede social, enfim, se tiver dúvida também, o pessoal quiser contatar para, olha, eu não sei nada de bariátrica, eu não tenho indicação, mas eu quero conversar um pouco sobre, eu quero entender o que vocês fazem, o que vocês não fazem, como que a gente faz para achar? Perfeito. Então, vamos lá. Meu Instagram, gente, é @nutribiaguisser, tá? Eles vão colocar uma cola aqui para vocês, que esse sobrenome é um pouco sinuoso. E o Instagram lá do Instituto, onde a gente atende, como eu falei, uma gama grande de convênios. Atendemos também particular. Se você não tem convênio, a gente tem um programa de acesso ali para todo mundo que deseja fazer a bariátrica em custos acessíveis, que é o Baritodos, que é também uma forma dos pacientes que não têm convênio fazerem a cirurgia bariátrica dentro de um preço justo, com uma equipe competente, como é a nossa. O pessoal que tiver interesse, então, em entrar em contato com o Instituto, consegue as informações. Instituto Salé. @ Instituto Salé.
Ai, peraí, fala um pouquinho mais desse projeto. Desse projeto, o que nós percebemos, né? A gente ainda tem muita gente que não tem o convênio e que tem o sonho de fazer a cirurgia bariátrica, que muitas vezes não faz por causa do custo. Então, a gente buscou parcerias com hospitais, com materiais cirúrgicos, para que a gente pudesse oferecer a mesma qualidade que a gente tem no Instituto a um valor no particular que fosse acessível para todos. Então, por isso que chama Bari Todos. Então, é um projeto do Grupo Salé, né? Esse projeto, ele acontece... nós somos 2 clínicas, tá? Então, nós temos o Instituto Salé e a Obesimed, tá? Então, são do mesmo grupo e a gente tem essas questões aí de credenciamento, né? De vários convênios, os particulares, também tem pacientes que tem aí a intenção, eu quero ouvir falar do Dr. José Afonso Salé, eu quero fazer com o Salé, de qualquer jeito minha bariátrica, Salé ainda está operando, consegue passar com o doutor também. E nós temos também os balões intragástricos, né? Que são ali para um preparo para a cirurgia, às vezes precisa perder um pouco de peso, né, para fazer o procedimento, ou para sobrepeso, obesidade grau 1, né? A gente também tem os tratamentos agora com os análogos do GLP-1, as famosas canetinhas, né? Só com nutri, endócrino e atividade física. Então, nós estamos lá para tratar a obesidade como um todo. Tá? Serviço completo. Serviço completo. Instituto que oferece todos os tipos de tratamento, mas, gente, não é só oferecer e tchau, tá? Comprou. Exato. Tem o antes, durante, depois. É isso que o Instituto Salé, né? Isso. Oferece para os pacientes. A gente vê aí a Bia falando, entende pouco do assunto, né? Deu para perceber. E a gente também vê o cuidado, o carinho que ela ensinou aqui um monte de coisa pra gente. Então, assim, na dúvida, Instituto. Isso mesmo. É isso? É isso. Bia, muito obrigada. Eu fiquei assim, eu nem sei se eu falei muito ou pouco, mas eu fiquei só aprendendo aqui, tentando absorver o máximo, porque a Bia é assim, ela domina, ela fala muito bem, a gente só fica assistindo aqui, ouvindo. Muito obrigada por participar, por compartilhar, por ensinar aqui e por deixar os contatos também, que eu tenho certeza que muita gente vai procurar você, vai procurar o Instituto. Nath, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito, muito feliz de você ter confiado em mim. Como não, né? Me chamado para esse projeto que você está aí, né, começando. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque você é uma menina muito especial, muito competente, inteligente, que merece tudo de bom na sua vida. E super, assim, generosa também. Espero que a gente não se encontre daqui 15 anos de novo. Perfeito, exatamente. Né? Exatamente. Vamos deixar aqui gravado. Tem pessoas de prova agora. Exatamente. Agora vamos nos encontrar com mais frequência, né? Quem sabe não volta aqui para bater mais um papo, falar mais do Instituto. Exatamente. Né? O que não falta é assunto. Exato. Gente, vamos ficando por aqui. Já falei, né? Espera, tem muita coisa legal vindo. Mais legal, né? Muita coisa tão legal que não dá nem pra... Não vou nem dar spoiler. Espera, tá? A Bia foi uma das coisas extraordinárias que a gente tem aí na lista. Então, espera e fiquem aguardando os próximos capítulos. Beijo!